de repente. Já tem gente dando paz aí pra pastora e irmão. Ai, que momento super forte. Graça e paz, queridos. A paz seja com todos. Será que vai dar pra ouvir aqui? A gente tá num cantinho pra conseguir fazer. Diguinho, vê se tá dando pra ouvir direitinho a minha voz. Me dá um retorno aí. Se tá dando pra ouvir direitinho. E aí, pessoal? Vem chegando. Bem, se ele não ouvir a minha voz, não tem como ele responder, né? Na verdade, eu perguntei se eu... Paz, Giovana. Ele disse que tá bom. Glória a Deus. E aí, pessoal, como passaram de ontem pra hoje? Paz. Ai, até agora não tinha nenhum barulho. Agora tem uma criancinha fazendo nhen. Como é difícil, né? A gente às vezes está assistindo aqueles pastores, pregadores famosos, com aquelas igrejas que tem lugar de deixar as crianças e de repente escuta alguém chorando, né? É incrível como chama atenção. Pastor Mário aqui está dando para ouvir, que bom. Wagner, a paz, queridão. Simone Havaiane, Stephanie, Yuri, Tiquinho. Dá pra ouvir, glória a Deus. Que bom. Gente, eu tô com esses dois aqui. Essa, acho que ela antes de comer alface, ela come maconha. Gente. Hoje, pessoal, vamos nessa live de novo até o fim, vai ser bênção. Em nome de Jesus. Amém. Ah, gente do céu. E é nessa gente que eu confio, viu? É nessa gente que eu confio. Nós estamos esperando a Iris Lene entrar para começarmos rindo da Sandra. Tamires entrando, Maria Marcolina. Gente. Ela tá com as bolachas na boca. Ela tá pirulito. Gente, ela... Dá um pirulito. Criança, cala a boca. Ai, Jesus. As crianças de crente é tudo diabético. Porque eu fiquei enfiando na parte mais quietinha. pior de tudo, que a menininha tá querendo chamar a nossa atenção. Ela joga no chão, você percebeu, né? Ela quer chamar a nossa atenção, gente. Por isso que ela tá fazendo tudo isso. Oh, Senhor. Agora eu entendi porque as crianças bagunçam na igreja. Já começamos cedo. Não, vocês perderam, né? Eu fui pegar um creminho meu de corretivo, porque a gente tá tudo batido hoje. Pra passar no zóio, eu fiz a Sandra passar, gente. Ela conseguiu colocar dentro do globo do zóio. Paz, Vanusa. Paz, Tami. E aí, gente? Só a vitória desde ontem?
Primeiro eu tenho que falar, agradecer a Deus, né, e a todos vocês que participaram, que desde sábado os cultos estão sendo maravilhosos, estão sendo assim, super abençoados, e a gente pôde sentir a presença de Deus. Eu tô com a carinha assim, toda horrorosinha de tanto que eu chorei muito sábado, domingo, e nos 2 cultos. E se algum idiota falar que meu choro é falso, eu soco os olhos, porque o meu choro vinha de ver a grandeza de Deus, gente. Eu me senti tão pequena diante das maravilhas dele, diante de tudo que ele faz. E daí chega lá na Germânia, eu choro de novo, porque foi lindo. Para quem não foi na Germânia, foi lindo. Foi um culto tão rápido, passou tão rápido, gente, que a gente ficou até, que pena que terminou. E a igreja estava cheia, e a comunhão, o que foi mais bonito, assim, lá na Germânia, foi a comunhão. Todos, assim, na mesma unidade, no mesmo desejo, na mesma vontade de estar juntos e servir a Deus. O Fabiano, eu achava que ele tinha muito tempo para pregar, né? Achei que o culto ia terminar às 8, gente. Olha que cabecinha minha, era 7 que terminava, 7 e pouco. Mas ele foi rápido, mas certeiro na palavra. Tinha o Dieguinho tocando, tava lá a Graça. Gente, foi uma delícia. Partes dessa papacada aqui é de chorar mesmo. Mas partes também é que o nosso cardápio lá é pão com mortadela. Pão com mortadela, café. Mas os irmãos levaram bolo. Tinha bolo. Tinha 3. Pega Não, lá na Germânia não tinha só pão com mortadela, não. Tinha bolo, tinha bolo de ninho, bolo de pistache, bolo de pão de mel, café, chá. Nossa, fora a palavra. Nossa, ontem à noite, depois dos cultos, tava dirigindo assim. Sabe quando o salmista fala, né? Quando a boca se enche de riso, né? Aquela alegria, aquela coisa toda daquele final, meditando, naquele final de semana todo abençoado, né? Voltando para casa mais leve, revigorado, restaurado, né? Então isso foi o retrato dos frutos do culto de sábado, de domingo, dos 2 cultos. Foi tudo restituído, foi abençoado, foi ungido, foi só bênção. Além de tudo, tinha bolo, café, é maravilhoso. Esse culto tem sido só bênção. Tava cheio a Germânia, né? Então não tem como falar, você que não foi perdeu, né? Mas quem não foi, realmente perdeu. Essa pastora Aí, gente, então vamos falar um pouquinho mais das coisas espirituais, porque as coisas espirituais, elas é uma guerra, né? Sempre há uma guerra. Hoje, por incrível que pareça, aquele irmão que apresentou a bebezinha lá na igreja no dia do meu aniversário, que a bispa apresentou, ele foi fazer o trabalho em casa, ele e mais 2 empregados. E eu não estava esperando ele hoje, eu estava esperando ele no sábado, né? E como choveu, ele não podia ir. Aí ele estava lá já cortando lá fora, eu dentro de casa. E foi um momento gostoso de comunhão com ele. E quando eu abro a porta para falar com ele, tinha aqueles potinhos que eu mostrei para vocês, né? As rosinhas. Eu fiquei olhando, como ele é jardineiro, eu fiquei assim, mas isso parece macumba. Será que o jardineiro, ele é jardineiro, me trouxe a rosinha? Será que foi a mulher dele que mandou? Então, meu primeiro pensamento era que as rosinhas, elas eram presentes pra mim. Essa parte eu não contei pra vocês, né? Então, pra quem não viu a foto, eram 3 potinhos brancos, esses que faz quiche, né? Com a água e uma rosa vermelha dentro de cada um. E ele falou, pastora, tava aqui entre o poste e a sua casa, e tava junto com pombo morto e frutas, né? E desde a época da pastora Cláudia a gente percebia as frutas, mas essa rosa, que eu achei que era presente pra mim, fiquei com medo de perguntar, medo de jogar fora, mas tava com cara de macumba, né? Aí ele falou, e eu levei de boa, falei, em nome de Jesus, joga fora, ainda com dó do potinho branco. Uma vontade de pegar a cerâmica branca pra alguma coisa. Pensei até no bazar da igreja.
Aí, mas eu, gente, macumba eu levo de boa, porque eu não tenho realmente medo de macumba, né? Eu não tinha, né? Ainda bem que não tinha farofa e bolo. Farofa e bolo. Frango assado, farofa e bolo. Você ia pegar o bolo e eu, ó. E eu a travessinha. Gente, mas é bonitinho, uma rosa grande, bonita pessoalmente, sabe? Então a minha primeira vontade era pegar o potinho. E o primeiro pensamento é que era o presente, que eles são jardineiros, né? Mas enfim, aí na hora que o irmão foi tomar um café lá magro, não tinha nada de café gordo, e nós começamos a conversar do culto, que ele ainda tá maravilhado daquele culto do meu aniversário, que foi em novembro. E daí ele foi contando que ele nunca teve medo de macumba. E uma vez ele foi na casa de uma mulher que ele trabalha há 22 anos, e ela pediu para mexer num vaso. E no vaso tinha um óleo enterrado e uma macumba, que ela nunca tinha visto, e fedia muito aquele óleo. Então ele tirou, jogou fora. Quando ele desceu do andar, o braço dele tinha travado. Aí eu falei, sério, irmão? Ele falou, nunca acreditei em macumba, pastora. Mas naquele dia eu vi uma coisa esquisita. E era a empregada que trabalhava lá, que fez a macumba, que a ex-mulher do marido da mulher tinha mandado fazer a macumba. Olha que interessante. Ainda comecei a rir, né, no lugar dela. Acho que eu também mandava. Aí, de repente, né, gente, ele disse que na mesma mulher de uma casa lá em Anglas, bem bonita, um casarão, ela pediu pra ir fazer umas mudanças de vaso, jogar uns vasos. E quando ele vai mexer nos vasos, que ele encontra macumba de novo. Daí ela falou, essa eu sabia, porque eu chamei uma pessoa pra vir, não sei se é orar, ou que foi na casa dela, e a pessoa falou, não entro nem no portão da tua casa, porque tem uma coisa feita pra você. E ele, de boa, de novo, jogou fora, e era uma coisa pra vida sentimental. E mais uma vez ele ficou com o braço todo duro, sem poder trabalhar uma semana. E a mulher falou, não se preocupa, eu já pesquisei tudo, você vai ficar uma semana com o braço duro, mas vai passar. Aí ele disse que realmente passou. Eu falei, irmão, eu tenho mais medo de rebelião de Israel, né? Ainda falei da Bíblia pra ele e tal. E tudo bem, passou. Fechamos. Eu ainda postei a foto pra todo mundo ver, pra ver se alguém me dava uma luz do que era aquilo. E vieram muitas pessoas falando que era pra amarrar a vida sentimental, né? Puxa, a vida mais amarrada ainda. Mais amarrada ainda, né? Eu fiquei assim, nossa, que besteira, né? Então, como a minha casa é de esquina, pra mim não foi pra mim, e eu só pensei naqueles potinhos brancos que eu podia ter aproveitado. E de boa, gente. Daí deu um horário de eu fazer as coisas. Eu ia atrás de material pra depois, mais tarde, fazer live com eles. E de repente eu oro antes de sair de casa, eu tava orando no carro antes de sair de casa, e até eu evitei de orar muito, porque eu começo a chorar da presença de Deus. E a hora que eu comecei a orar, eu orei por toda a igreja, por mim e tal. De boa, gente, de boa mesmo, muito de boa. Abro o portão da minha casa, eu começo a sentir algo que eu nunca senti em toda a minha vida. E daí eu peguei e comecei a sentir, gente, eu nunca senti uma opressão satânica daquela, nunca. E eu comecei assim, eu não sei explicar, era como assim um gelo, um vazio bem dentro de mim, até agora ainda tô sentindo um pouco. Era um gelo no osso, uma sensação muito ruim que eu nunca senti na minha vida, nunca, em toda a minha vida, em nome de Jesus, eu nunca senti aquilo. E pegava a pele, pegava o esôfago, pegava assim o emocional, pegava, e eu não conseguia já dirigir. Essa menininha tá me pegando emocional, pior do que a macumba, gente. Ardida. A Erislene tá aí agora. Então eu nunca tive uma opressão. E olha que eu entro em cada enrascada, gente. Por Deus, eu entro em cada enrascada e eu não sinto essa opressão vindo. E na hora que eu saí com o carro, eu fui sentindo muito, muito, muito estranho. Nunca. Era um desespero junto com parecia um cano aqui dentro, sabe? Um gelo, um tremor.
uns calafrios, foi uma sensação, gente, do inferno mesmo, porque parece que não, eu sou muito cética. Eu sou muito assim, se eu obedeço a Deus, tá feito. Eu sou muito, tudo ou nada. E de repente eu vi que eu tava tão ruim, eu comecei a orar, eu expulsava. E quanto mais eu expulsava, pior ficava, gente. E daí eu comecei a mandar recado para as pessoas que eu tava com medo de perder. Entre elas o pastor Mário. Você tá vivo aí, né? Fui mandando, Ritinha, você tá bem? A Ritinha tá aí. Porque eu pensei, eu tô perdendo alguém. A sensação que eu tive, eu tô perdendo alguém. Tudo que eu falava, que eu sabia que trabalhei em coisa de risco, que tava doente, tava tudo. Alguém morreu ou não, né? Então, todo mundo fala, tô bem, pastor, obrigada pela tua oração, obrigada, eu tô bem. Gente, eu cheguei num ponto que eu tive que... Eu peguei e mandei pra Sandra e pro Augusto, que a gente tem um grupo em comum, que chama Trio Parada Dura. Aí a gente tava no grupo em comum, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda em oração, porque foi assim, eu tava bem quando eu saí da porta, eu tô com uma opressão que eu nunca senti na vida, e eu já tava chorando, porque era desesperador, eu não conseguia segurar os braços, eu não conseguia... falar que é nervoso, não é nervoso, gente, não é ansiedade, não tem descrição. Eu falei, é uma opressão maligna. E eu que não tava acreditando, né, gente? Eu que não tava acreditando, quase que eu pego os potinhos, né? Fui pro Leroy, que eu ia ver os materiais pra igreja, que temos que comprar, e eu fiquei parada no estacionamento e falei, gente, ora agora por mim. Até mandei um recado pra eles lerem e apaguei, porque depois eu melhorei. E daí o Augusto e a Sandra começaram a entrar em oração junto comigo. Gente, até agora eu não tô 100%, eu tô sentindo aquele buraco assim estranho. Mas foram, acho que uns 20 minutos de batalha espiritual. E eles estão aqui para comprovar o que sentiram, porque eu tô assim, eles se cansaram muito de coisa. Acho que o Augusto sabe falar bem o que ele sentiu. Vai que ele fala bem alto. Foi algo bem estranho. Depois que a pastora mandou a mensagem, né, pedindo oração, só já deu para começar a sentir aquele gelo, né? Arrepiava a canela, o braço assim, os pelos tudo de pé, arrepiava tudo. Era uma coisa muito estranha, a gente repreendendo em nome de Jesus, e aquilo era estranho porque não parava e ao mesmo tempo gelava, ia, vinha, arrepiava, desde o rosto assim, a cabeça, né? É algo muito forte, muito maligno, mas no nome de Jesus Cristo eu creio que a vitória já foi vencida, já foi conquistada, né? Que nada é mais forte que o sangue de Jesus. Eu creio, vou estar orando sempre, intercedendo, mas realmente eu não vou dizer que nunca, né? Mas poucas vezes na vida, acho que nunca realmente eu vi uma coisa tão forte. E foi indo, não foi uma coisa assim que orou, sumiu, né? É uma coisa bem demoníaca, bem diabólica, muito forte. Só isso realmente que eu lembro. E nessas horas não tem o que fazer. É orar mesmo, é repreender, buscar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, é ir de mente, corpo, alma, assim, pra cima do diabo. Não tem o que fazer. A vida espiritual é isso. Não tem outra coisa a não ser clamar o sangue de Jesus. Eu acho que a Sandra também tem, nós oramos e acho que tem uma experiência também. E olha, foi forte, mas eu tenho certeza. A vitória é sua, pastor, em nome de Jesus. Foi forte sim, a hora que a pastora mandou pra gente, né, pedir oração. Na hora já me posicionei em concordância, né, comecei a orar, gente, gelava, arrepiava inteirinho. Eu estou acostumada a orar, estou acostumada, né, às batalhas espirituais, mas essa de hoje realmente foi muito forte. Então eu acredito que foi algo muito espiritual mesmo, alguém do mal, né, mas já foi repreendido no sangue de Jesus. Nós cremos que o Senhor Jesus é maior, há poder no nome de Jesus, né, gente? E que dois concordando na terra, Deus aprova no céu, e mais gente em concordância, na mesma fé, na mesma unção, no mesmo amor.
Eu acredito que o Senhor já fez a obra e vai continuar fazendo, porque a nossa fé, né, com a oração é a nossa vitória. Então, o negócio é o seguinte, o negócio é crer. Crer que toda a potestade, toda a obra da macumba, da feitiçaria, né, vai ficar por terra. Porque maior é o que está em nós do que o que está neles, né, gente, que estão fazendo. Estão perdendo o tempo deles, porque maior é o que está em nós. E perdendo tigelinha também. E perdendo a tigelinha, é verdade. Gente, então, como tem um irmão aí, Maurício, que falou, realmente, minha casa de esquina realmente pode não ter sido pra mim, apesar que aquela casa, eu e minha mãe na época que morava, que a pastora tá viva, pegamos muita feitiçaria ali, viu, gente? Muita. A antiga dona fazia parte da feitiçaria, uma mulher incrível, maravilhosa, mas acho que ela era o recurso dela, tadinha. E uma vez a pastora e eu tava muito, muito ruim e achamos uma boneca de voodoo, uma boneca dentro de voodoo dentro do nosso quintal, jogada pro telhado nosso. Mas eu creio que Deus permitiu eu ter essa experiência, gente, porque pensa, sendo pra mim ou não, que vida é essa que estava sendo atingida? Quantos casamentos são desfeitos? Quantos relacionamentos? Quantas vidas que vão para trás? Pessoas que não conhecem o reino de Deus, não conhecem a palavra de Deus e são levadas tanto a fazer esses pactos com o diabo para outras pessoas, quanto pessoas que estão distraídas e recebem esses pactos do diabo. A gente fala assim, até as pessoas do mal. Eu acredito que quem faz o mal é do mal realmente, mas quantas pessoas acreditam que estão fazendo o bem, né? Que estão ali numa guerra, numa luta pessoal. E gente, entre nós é um pacto com o demônio. Até esse irmão falou, pastora, o que é esse? Por que eles fazem a macumba? Eu falei, é um ritual para Satanás, igual a gente faz o culto para Deus. Eles procuram as forças das trevas, alguns inocentes, mas hoje em dia, né, gente, nem tanto inocente assim. As pessoas têm uma maldade realmente. A Irislene, feitiçaria é coisa horrível, se foi para você ou para outra pessoa, verdade. Que o Senhor, a Ritinha acabou de testificar. A Ritinha ontem, antes da live também, ela entrou em contato comigo, deu umas coisas estranhas, realmente. Eu passei a live inteira, ontem, o primeiro culto, muito preocupada com ela. Enquanto o culto acontecia, eu estava tentando entrar em contato, até que ela entrou em contato pela live. A ardidinha tá lá, ainda pedindo mais coisa. Aí, gente, entrando em... Cuidado, hein, garoto, mando travessinha pra você. Ai, as crianças hoje em dia estão exibidas, né, gente? E mandonas, né? Eu creio que é a internet que tá fazendo isso com as crianças. A internet tá invadindo a alma das crianças. Toma cuidado, tá, gente? Bem, enfim. Tirando minhas crianças, né? O Victor, gente, eu tenho que falar no Victor, porque é muito lindo. O Victor ontem, ele me contou que tem crianças que maltratam ele na escola. Ele é uma das crianças mais lindas que eu conheço. Ele tem um cabelo lindo, o narizinho lindo, a boca, os olhinhos. Gente, é um menininho lindo. E além de tudo, o Victor é lindo de coração, de uma bondade. A mãe dele ensina ele a ter uma bondade, uma educação. Todo mundo reclamando do pão com mortadela, ele não. Ele, no fim do culto, ele tava com um pedaço do lanche e falou, pastora, olha o tamanho do meu lanche, que coisa mais linda o meu lanche, que grande e delicioso. Quando eu olhei, eu fiquei assim admirada, ele sentadinho, igual um bonequinho em cima do poço da igreja lá. Aí eu falei, meu amor, como você é linda. Ele falou, pastora, você quer um pedacinho? Gente, esse é do outro planeta, do planeta céu, né? E que amor de criança, né? E crianças assim são maltratadas dentro do convívio. Aí eu contei para Augusto e para Sandro. Augusto falou assim, o José no meio dos invejosos, né? Mas ele vai governar o Egito. Ai, que lindo, né? Eu também amo ele, Irislene. Você sempre separar uma florzinha pra pastora. Sempre, gente, é uma graça. É lindo. Ele já chega atrás da pastora assim com a florzinha na mão. Fofo. Hoje eu pensei, né? Nossa, eu tô tão carente
que eu achando que tinham mandado a florzinha no potinho pra mim. Se não fosse o Victor me dando florzinha, Victor, eu nunca ganho flor, Victor. Obrigada, viu? Todo domingo ele me dá uma florzinha. E o Yurizinho também, que eu ensinei ele a dar flor pra mãe, ensinei ele a dar flor pra pastora. Ele acordou hoje, a primeira coisa que ele pediu para mandar um áudio foi um áudiozinho dele falando que ele me ama, gente. Lindo demais. Pode continuar com esse amor. Ai, até suspiro. Mas enfim, gente, nós estamos brincando com as forças espirituais. Nós não estamos dando conta que estamos numa guerra, e uma guerra feroz. A gente entrou na redoma e não tá vendo que tem uma guerra muito grande. Viajou aí, eu tive o prazer ontem de ir pra igreja da Germânia, junto com a Juliana ao meu lado. Foi uma delícia, a gente entrou assim numa capacitação de Deus, no entendimento de muitas coisas. O Senhor, assim, deu uma conversa madura pra gente, assim, foi uma delícia a companhia dela. Besta é o homem que não pega a companhia da Juliana, viu? Porque ela é poderosa, todo mundo fica achando, mulher que é poderosa é ruim de conviver. Ruim de conviver é com essas mulherzinhas manipuladoras, tá? Mulherzinha manipuladora é muito ruim de conviver, mas mulher poderosa que faz acontecer, ela sustenta a vida de quem tá do lado, ela ajuda, ela carrega a gente junto, na força, na fé, na esperança. Então, ó marada que tá solteiro, deixar uma mulher como a Juliana ficar aí solteira, vocês são muito mole, gente. Porque olha, mulher incrível. E ali a gente tava falando das forças demoníacas também. A gente tá falando porque as pessoas na igreja se enganam muito com um sorriso, com conversinha. E era justamente algo que Deus me mostrou pela manhã. Olha que incrível. Deus me mostrou algo pela manhã para a vida da Juliana. E eu tava só com ela no meu coração. Eu não sabia como falar para ela o que Deus tinha me relembrado e me mostrado. E quando eu acabei de pensar, olha como o Espírito Santo trabalha bonito. Ela me manda um áudio falando: pastor, eu posso ir com você da igreja do Recanto para a Germânia? Gente, aquilo veio como uma resposta dos altos céus, porque Deus tinha me dado coordenadas pela vida dela, espirituais, não é financeira, nem física, nem sentimental, era no mundo espiritual. E ela, usada por Deus, falou: pastor, eu posso ir com você? E ali eu fui me abrindo com ela o que Deus tinha falado, e ela foi entendendo. Gente, foi a coisa mais linda, a nossa comunhão. E daí a gente ali, na nossa conversa, a gente percebe o quanto o ser humano se engana. Não é o caso da Ju, mas as pessoas se enganam. Tem tanta gente que tem um olhar magoado, uma voz mais baixa, uma cabeça mais cabisbaixa, e as pessoas acabam por julgar que são pessoas arrogantes, que são pessoas snobs, de duro coração. E eu que conheço a história de todos na igreja, e eu sei que aquele cabisbaixo é de sofrimento, é dor na alma, é humilhação que já passou, mas são pessoas de coração extremamente humildes, extremamente bondosos em Cristo. Então, e a gente vê as pessoas se enganando, sabe? Como é perigoso, as pessoas se enganam com risadas, com frases de efeito, e acham que são pessoas adoráveis, pessoas legais. Como as pessoas se enganam, gente, sabe? Como se enganam. Outra pessoa incrível que tem na nossa igreja, que está solteiro, e eu não, olha, sinceramente, vocês estão solteiras aí, não vou deixar escapar não, é o Rodrigo Sato, tá? Rodrigo Sato, o menino de ouro. Esse menino é de ouro, gente do céu. Pastora, não fique elogiando. Elogio mesmo, porque quando ele fez a oração no sábado, chorando,
Dava pra ver que as lágrimas dele vertiam amor, gente. As lágrimas do Rodrigo Sato, do Diguinho, né? Vertia amor. E aí ele foi pro aparelho de novo de som. Ele chorava assim copiosamente. Ninguém percebeu as lágrimas dele. Ele vai abaixo assim, ele vai enxugando. Gente, cada gota daquela eu sentia assim as lágrimas de Cristo. Não era de um homem, era de Jesus nele. Eu via Jesus no Diguinho. Que mover de Deus que esse garoto tem. Que menino cheio do Espírito Santo, gente. Eu não tô falando a verdade, gente. É verdade. Meu Deus. Ele vertia amor, mas ele é assim, né? E ele é uma pessoa de Deus. excepcional, de Deus. Mas é um garoto que não fica. E aí, tudo bem? Você tá bom? Você tá bonito? Você tá feio? Como foi o jogo? Como não foi? Ele não é. Ele é um cara centrado, né? Inteligente. Mas tem gente que é inteligente, mas não é centrado. Ele é centrado em Deus. Ele carrega dores por amor à palavra do Senhor, por amor a Cristo, que muitos não conseguiriam carregar. Ele é um homem de Deus mesmo, de Deus. Não tem a manobra que os outros têm para falar, né? Não tem o gingada, a malícia, não tem nada. Ele não tem nada disso. Ele tem Deus. Ele tem Deus. E que menino de Deus, incrível. Ontem a Juliana também veio testificando no carro, que ela estava maravilhada que o Wanderson pregou tão bonito no grupinho de jovens, né, lá antes do culto principal. E ela lembrando que o diabo quase levou ele para outra igreja, né, já que a pastora morreu, os que traíram naquela segunda vez que a pastora morreu querendo levar ele, e ele com aquele olhar ainda de dúvida, né, para mim, e ela lembra, olha como é bom participar, porque ela lembrava toda a cena, eu falando, chorando com ele, e depois ele voltando para a igreja, e olha a bênção que esse garoto uma inteligência, uma capacidade. O Wanderson Domingues tá já tocando violãozinho, pregando, um menino de Deus, trabalhador, dizimista também, forte na fé. Então, gente, a gente não tá conseguindo enxergar, como diz a Irislene. Tava esperando você entrar, Irislene, pra rir. As pessoas não vão se enxergando dentro da igreja. Então, os que são de Deus, às vezes enxerga até quem não tá com nada, mas quem é de Deus não se enxerga. E às vezes é seduzido por aqueles que só estão na carne, né? Só tá na carne. Que Deus tenha misericórdia, né? E abençoe esse grupo de adolescentes que só tem gente de bom naipe aí. Ai. Gente, acredita que toda essa conversa é pra menininha ardida de uma mesa que nem conhecia ela? Pra mesa que tá menininha. Pra chamar a atenção, ela conseguiu, né? Ela conseguiu chamar a atenção. Ela conseguiu chamar a atenção de todo mundo. Tá lá gritando. Isso vai gritar pro resto da vida. Coitado do homem que pegar essa menina quando crescer. E olha, tadinha. Preciso orar pra ela ficar bonita também. A Michelle. Olha lá, vou saber até a idade dela, que ela tem um ano. Jesus. Esse escândalo. Tem mais. Gente, já nasce pra querer ser. Que Deus abençoe ela, tadinha. Eu falando de uma criancinha. Agora chegou a hora de voltar pra aula. Vai, corre lá pra aula, Michelle. Então, gente, hoje eu queria compartilhar essa experiência com vocês, que a gente não deve brincar com o mundo espiritual. E quando uma pessoa vier... Tem muita gente que imita uma possessão demoníaca, tem muita gente, por causa desses mentirosos, a gente deixou de orar, deixou de expulsar demônios, nós deixamos de ver vidas que estão necessitadas, por causa de pessoas que fazem que são espirituais sem ser, deixamos de acreditar naquelas que são batizadas com o Espírito Santo. E fica aí a nossa dica. O mundo espiritual existe. E não usa criança, usa sim, viu, gente? Tem criança que separa pais, separa casal, tem criança endemoniada, viu? Vocês não acreditam, mas tem criança com possessão demoníaca é terrível, porque fica aquela historinha, é criancinha. Por isso é muito importante, além de educar os seus filhos, orem neles,
porque muitas vezes a educação somente não adianta, viu? A possessão demoníaca pode pegar também. Então ore por seus filhos, ore pelos seus animaizinhos de estimação, ore por eles, tá? Ore pelos bichinhos da casa, porque às vezes você não sabe, mas os bichinhos estão sofrendo também. E ore pelo bichinho chamado pastora. Ora pelos nossos bichinhos de estimação. Ai, é isso aí, gente, ó. Um beijo da minha parte. E, gente, só um recadinho pra vocês. Segue lá o WhatsApp, o canal da igreja, o WhatsApp da igreja. Segue lá, gente. É o Subimos canal, com né? Jesus, o canal da igreja Subimos com Jesus no WhatsApp. Tá bom? Compartilha lá pra gente, ó, enviar mensagem da palavra de Deus. Boa noite a todos, que o Senhor abençoe. Uma palavra importante aí, discernimento espiritual. Eu acho que é a base de todo cristão. Eu acho que a gente é um ser espiritual. Fala mais alto. Todos nós somos um ser espiritual e essa é a base, o fundamento, o que é o principal do mundo cristão. É nascer de novo, viver uma nova vida. E é uma vida espiritual, ela não é brincadeira, ela é sério. As potestades, os principados, elas existem. A palavra de Deus fala, né? Aquele que discerne espiritualmente, que discerne na carne e no espírito. O da carne ele vai para o pó, mas o espírito para a vida eterna. Tem que orar sempre, sem cessar. Mas tudo isso por esse propósito mesmo que a pastora falou. O mundo espiritual, ele é sério, ele existe. E quando vencemos o mundo espiritual, no mundo físico, ele só se materializa as bênçãos. Que Deus abençoe a todos ricamente. Valeu demais, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe, Sandrinha. Amém. E é isso, gente. Por hoje é tudo isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na santa paz e até quando o Senhor permitir. Mas não esqueça, ora, tá, gente? Ora muito, tem que orar muito. Orem pelos seus vizinhos, ora pelos seus vizinhos, ora pelas pessoas que estão no teu trabalho, ore pelas pessoas. Não deixem de orar. Deus abençoe Tami, Alzira, Pastor Mário, Vanusa. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Beijo para Yasmin, para Larissa também, para Juliana. Deus abençoe a todos vocês. Maria Marcolina, Stephanie, Uri, Santina Excel, Simone Ravaiani, toda a família, Murilo, Miguel e Reinaldo, Bibi. Deus abençoe a todos em nome de Jonatas, Ranieri. Deus te abençoe, meu queridão. Deus abençoe muito Lúcia também, em nome de Jesus. Deus abençoe as criancinhas, o Lourenço, a Isabela, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijos!